Maravilha. Queridos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, um grande prazer. Deus seja louvado. Quer você esteja onde for, que a mão de Deus continue guiando a sua vida, que o Espírito Santo continue preparando você para o céu. Essa sala é uma sala muito especial, eu a conheci através de pessoas que aqui estão, né? A Val, uma delas, a irmã Cota, e estou tendo a alegria de conhecer mais pessoas, como a Soraya, como a Leila, a Raquel, entre outros, né? A própria irmã Thalita. Toda terça-feira, né? No dia da uma das folgas aí da sala 57, nós temos uma sala também que é infestada pela sala 57, que é o meu dia começa com Deus, também começamos às 5 da manhã, um pouco mais curto, das 5 às 6:30. Tem sido uma bênção, se você puder, em algum momento, alguma terça, entrar conosco ali, vai ser uma grande alegria ter você na sala. Meu dia começa com Deus, tá? Que Deus abençoe você, e eu tenho certeza que a mensagem de hoje, assim como ela falou primeiro comigo, certamente ela falará com você. Eu vou compartilhar aqui, eu preparei um PowerPoint e eu vou compartilhar aqui com vocês. E o tema que eu escolhi, né, um tema muito relevante, e você vai entender o porquê. Nós é, precisamos ser reavivados, precisamos ali que os nossos olhos sejam abertos, né, diante de inúmeras coisas que temos lidado, né, ao longo da vida. Eu estou tentando abrir aqui, mas não estou conseguindo, Rogério. Não sei se você tem uma Lá matéria. Ah, embaixo. tá. Lá Acho que embaixo tem tipo uma tacinha. Aí. isso, já dei o clique aqui, ó, já vai abrir. Aí, pronto. Isso. Enfrentamos inúmeros desafios todos os dias. E temos dificuldades para enxergar o que Deus tem para cada um de nós. Temos dificuldades, vivemos em um mundo onde somos cegos. E o convite de hoje para mim, para você, é para nós abrirmos os olhos. Mas hoje, muitos de nós não pode ver. E eu quero iniciar com Segunda Reis, e se você puder abrir a sua Bíblia, você conhece essa história, você já ouviu inúmeras vezes, mas eu acredito que ele é extremamente relevante, esse verso, para contextualizarmos o que está por vir. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. O contexto ali envolve Eliseu, um cerco, que você já sabe, não preciso me deter tanto nele, mas a partir do verso 5 diz o seguinte: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abram os olhos para que veja. O Senhor os abriu os olhos do moço, e ele viu um monte cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Queridos, imagine essa cena. Gostaria que você imaginasse essa cena neste momento. Imagine você, Leila. Epa, deixa eu. Acho que. Ah, tá. Imagine você, Leila, se vendo carros e cavalos, vendo anjos, anjos em derredor de você, Leila. E imagine você, Marisa, se deparando com anjos ao seu redor. Imagine, que você pensasse um pouquinho, Marlene, e visse como está sua casa hoje, repleta de anjos ao redor de você. Seria algo extraordinário, não é verdade, Renilton? Seria algo extraordinário você poder olhar para o lado e observar e ver que anjos estão acampando ao seu redor.
Eliseu podia ver. Queridos, que privilégio extraordinário é poder ver. Mas, por um lado, eu enxergo esse privilégio de enxergar, mas também, por outro lado, será que você estaria preparado ou preparada para ver, para enxergar um mundo espiritual? Eliseu podia ver. Se Eliseu via os anjos do Senhor, eu não duvido que ele também conseguia ver os anjos do inimigo. Eu não duvido. Mas ali ele orou e o moço pôde ver. Sabe? Esse contexto me lembra um pouquinho a vida de Ellen White. Ellen White foi uma grande profetisa, né? Nós acreditamos que ela foi usada muito por Deus, nos deixou inúmeros conselhos, todos baseados na Bíblia. E tem um livro dela, não sei se você já teve a oportunidade de ler, Vida e Ensinos. E nesse livro, na página 171, tem algo descrito ali extraordinário. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu vou fazer uma breve, vou ler alguns tópicos que eu separei dessa página. E eu fico assim maravilhado, porque Deus ele não tampa os nossos olhos, muito pelo contrário, Deus ele procura abrir os nossos olhos, e ele deixou ali muito claro uma visão aonde Ellen White ela vê algo impactante, algo impressionante, e você e eu precisamos saber disso. Eu não sei, talvez você já leu em algum momento, mas eu preciso compartilhar com você. E ela diz o seguinte: vi, ela vai dizer aqui, vi que Satanás mandou seus anjos armarem ciladas, especialmente contra aqueles que estavam esperando a volta de Jesus. E guardando todos os mandamentos de Deus. Veja bem, queridos, ela viu Satanás armando ciladas, armadilhas, para um grupo em especial. Que grupo é esse? Um grupo que estava aguardando a volta de Jesus. Bom, que grupo seria este? Nós poderíamos aqui enumerar muitos grupos de pessoas. Muitas igrejas hoje aguardam a volta de Jesus, igrejas católicas, igrejas evangélicas, tem muitos que aguardam a volta de Jesus. Bom, então será que é todo esse grupo enorme? Veja bem, ela dá uma ênfase a uma coisa. Ela não fala assim, especialmente os que aguardam a volta de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Ela não fala isso. Ela dá uma ênfase a mais. Ela diz assim: guardando os que guardam todos os mandamentos de Deus. Não são 9, não são 7, não são 8. São todos os mandamentos. Essas ciladas, elas são especiais para um grupo. Porque não adianta eu acreditar na volta de Jesus só. Não adianta eu guardar 9 mandamentos. Satanás ele não está preocupado com esse grupo. Porque esse grupo, Satanás já sabe que está tudo certo, está tranquilo. Ele está preocupado com aqueles que guardam todos os mandamentos e esperam a volta de Jesus, aguardam a volta de Jesus. Então, olha só, e ela continua a visão dizendo o seguinte, que Satanás estava conversando com o seu grupo e dizendo o seguinte: odiamos os observadores do sábado. Eles estão continuamente trabalhando contra nós e tirando nossos súditos. Olha que palavra aqui, súditos, para guardar a odiada, uma outra palavra, lei de Deus. Súditos, queridos. Satanás, ele olha para aqueles que não aguardam a volta de Jesus, ou melhor, que até aguardam a volta de Jesus, mas não guardam todos os mandamentos. Ele chama essas pessoas de súditos, ou seja, servos. Servos de Satanás. É forte. É forte. Ele fala assim: a lei é odiada, ele odeia a lei. E ela vai continuar dizendo ainda assim: ó, promovei, Satanás dizendo, promovei perturbação, confusão, se for possível. Destrói o amor de uns para com os outros, desanimai e enfraquecei seus pastores, pois nós os odiamos. Ah, querido, quando eu vejo isso aqui, eu fico assim impressionado, impressionado, mas eu fico feliz.
é que Satanás me odeie. Todos os pastores que estão nos acompanhando aqui, eu não tenho dúvidas que todos, o desejo deles é que Satanás os odeie mesmo. Porque se ele me odeia, é porque eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o que é certo. Então, continue nos odiando, pastores. Continue, porque nós vamos continuar avante, pregando a mensagem até a volta de Jesus. Mas ele fala ali no começo o seguinte: promovei perturbação e confusão. Queridos, presta atenção. Tem músicas que nós ouvimos que tem letras até muito bonitas e aparentemente até relevantes, mas com um som tão perturbador que se você perguntar para a pessoa que a letra falava, a pessoa nem sabe. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás ele trabalha sutilmente, sutilmente. E tem coisas que parecem ser de Deus, mas não é totalmente de Deus. E se não é totalmente de Deus, não tem meio termo. Não é de Deus. Não é. Não basta ter uma letra bonita, tem que ter um conjunto muito bonito, muito harmonioso. E temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. O amor está se esfriando cada vez mais. Temos que amar mais, acolher mais. Mas ela continua ainda. E ele diz o seguinte: fazei que a cobiça, o amor às coisas terrestres, seja o traço predominante do seu caráter. Enquanto predominarem esses traços, a graça e a salvação estarão para trás. Cobiça, amor às coisas terrestres. Toma cuidado, meu querido irmão. Toma cuidado, minha querida irmã. O que você tem colocado em primeiro lugar? Eu louvo a Deus por essa sala, eu louvo a Deus pelas inúmeras salas que têm permeado hoje as redes sociais, salas que têm buscado colocar Deus em primeiro lugar, como a sala 57. Deus seja louvado por isso, Deus em primeiro lugar, porque se Ele for o primeiro na sua vida, certamente todas as outras coisas serão acrescentadas, todas as outras coisas serão encaixadas. Deus seja louvado por isso. Olha só o que ela vai continuar dizendo: vi que Satanás executa bem seus planos. Logo que os servos de Deus se projetam em fazer reuniões, ele está com os seus anjos apostos para impedir. Estamos aí algumas poucas semanas da Semana Santa. Várias reuniões estão sendo feitas, planejamento, para que o nome de Deus seja exaltado nessa semana. Querido Satanás, ele está agrupando os seus milhões e milhões de anjos para derrubar, para desestabilizar esses planos, essas ideias, para que pessoas não tenham um encontro com Cristo. Ele está trabalhando arduamente contra os planos de Deus. E nós precisamos estar alertas quanto a isso. Precisamos estar atentos e muito atentos, porque ele trabalha contra nós a todo momento. E quando você vai em Isaías, no capítulo 42, agora o texto eu coloquei aqui, 42, 18 ao 20, é um texto assim que às vezes você olhando para ele parece ser meio confuso, mas não é, muito simples. Olha, acompanhe comigo a leitura. Surdos, ouve, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro, que envio? E quem é cego, como o meu dedicado, e cego como o servo do Senhor? Tu vê muitas coisas, mas não as observas. Ainda que ele tenha ouvidos abertos, nada ouve. Presta atenção, queridos. De quem Isaías está falando aqui? Com quem Isaías está falando? Quem que é cego? Quem que é o surdo? E veja, parece ser contraditório o início do verso. Ele está falando, surdo, ouve. Você fala, ô surdo, você tem que ouvir. Ô cego, você tem que olhar, olha aqui. Quando você desenrola o texto, você percebe que Isaías está falando com a casa de Israel. Esse texto está falando para mim e para você. Hoje Isaías estaria dizendo para mim e para você o seguinte: presta atenção, Thaís, olha aqui, ouve, minha filha. Dorinha, ouve aqui, olha para você enxergar. Porque o verso fala assim, ó, quem é o cego senão meu servo, os surdos não, o meu mensageiro?
Ele está falando da casa, ele está falando de nós, ele está falando de você que conhece a palavra de Deus, ele está falando de você que tem um relacionamento com Deus, não está falando de ninguém lá de fora que não tem relacionamento de Deus, com Deus. Veja bem, ele fala assim: você vê muita coisa, mas você não está observando o que está acontecendo. Ainda que você tenha ouvidos abertos, aparentemente, você não está ouvindo. Você não está ouvindo. O que está acontecendo? E lá em Oséias, no capítulo 6, capítulo 4, verso 6, ele vai dizer o seguinte sobre o povo, vai dizer o seguinte sobre mim e sobre você. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu fico, assim, com o coração apertado de ver muitos irmãos desenvolvendo tanta doença que poderia ser evitada através de uma boa alimentação. E tem tudo escrito, muitos conselhos. Os livros de Ellen White têm inúmeros conselhos, mas eu não quero seguir. Eu quero fazer do meu jeito. Presta atenção, Neuci, Vânia, presta atenção. As coisas de Deus, feita da maneira de Deus, José, conta com as bênçãos de Deus. Presta atenção. As coisas de Deus, feita da maneira de Deus, conta com as bênçãos de Deus. As coisas de Deus, feita do meu jeito, ou as coisas de Deus, feita do seu jeito, não tem as bênçãos de Deus. Não tem. Então, se eu quero ter saúde, se eu quero viver bem, eu preciso seguir alguns passos. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso. Tem uma série de coisas que eu sei que tem que ser feito e eu não faço. O meu povo está sendo destruído. Eu fico, às vezes, assim, triste, quando às vezes eu vejo ou ouço comentários de irmãos que estão há anos na igreja, que assistem um videozinho no YouTube e já fica com dúvidas com relação às coisas de Deus. E eu falo para esses, eu procuro dizer, procuro falar para os irmãos, procuro falar abertamente. Preste atenção no que você assiste no YouTube. O YouTube é uma ferramenta extraordinária, mas o inimigo também tem usado essa ferramenta. Então não fica ouvindo qualquer sermão, não ouça qualquer comentário, porque às vezes você se alimenta de fontes que vão destruir você. Não tem. Você pode muito bem afunilar, peneirar o que você vai assistir, o tipo de conteúdo. Então, toma muito cuidado, estamos sendo destruídos, porque está faltando o que em nós? Sabedoria, conhecimento. E Tiago vai dizer lá no capítulo 1, versos 5 e 6, ele vai dizer: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele a dará, porque é generoso em dar com bondade a todos. Porém, porém, Solange, ele fala assim: peça com fé. Peça com fé. Peça para ele, Ruth. Peça com fé que ele vai agir na minha, ele vai agir na sua vida de uma maneira poderosa, ele vai te dar sabedoria, ele vai te capacitar para você tomar as decisões corretas. Queridos, dentro desse contexto que eu apresentei aqui para você, de como Satanás se prepara para nos atacar, como toda a preparação dele, e eu me pergunto como que nós podemos nos proteger. E esse livro, se você tiver a oportunidade, um outro livro também, uma compilação ali de Ellen White, Reavivamento é Verdadeiro, da página 9, tem ensinamentos extraordinários. Em uma página só, você fica maravilhado. Olha o que ela diz. Um reavivamento verdadeiro da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Presta atenção. De toda o que você e eu mais precisamos, o que é mais necessário, um reavivamento. É o que nós precisamos. E ela cumprimenta, buscá-lo deve ser nossa primeira opção. Primeira. E presta atenção, meu querido. Olha só, Giovanni, eu fico muito feliz. Sabe por quê, Lene? Porque você faz parte de um movimento, que é a Sala 57,
que tem buscado colocar Deus em primeiro lugar, tem buscado um reavivamento diariamente. E Deus seja louvado porque você tomou essa decisão, Marisa, de se colocar nesse momento, aqui. Não só nesse momento, porque você que está aqui nessa sala, são poucos, eu diria que são poucos os que estão entrando na primeira vez. A maioria de vocês, e tem milhares de conexões aqui, pessoas vão estar assistindo em outros horários, eu tenho certeza que você tem acompanhado sempre a Sala 57. Este é um movimento de reavivamento, não é um movimento de reavivamento. Presta atenção aqui, meu querido. Ela vai continuar ainda na página 9 dizendo assim: importa haver diligente esforço para receber a bênção do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deusdete, presta atenção, filha. Olha só. Será que você quer uma bênção? Quer a bênção do Senhor? Dimas, você quer a bênção do Senhor? É isso que você deseja? Nájila, você deseja a bênção do Senhor? E quando você fala em bênção, o que vem na sua cabeça? Talvez venha assim, eu preciso da bênção do meu filho voltar para a igreja. Eu preciso da bênção da conversão da minha esposa, da conversão do meu marido. Eu preciso da bênção, de comprar meu apartamento, minha casa. Eu preciso da bênção, de um monte de coisas. Eu vou pedir. E todo mundo quer bênção. Todo mundo quer bênção. E Deus, ele quer abençoar. Olha só, ela vai continuar dizendo assim: importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Ou seja, em outras palavras, Jefferson, será que você, será que eu e você, será que nós estamos preparados, Neemias, para receber essa bênção? Será que nós estamos preparados para receber a bênção? Agora, a questão que eu quero colocar para você é o seguinte: que bênção é essa? Você sabe que bênção é essa? Porque eu citei a possibilidade de algumas bênçãos. Mas do que será que Ellen White está falando? Será que ela está falando desse tipo de bênção? Presta atenção no próximo parágrafo. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o Espírito Santo, Zilma. O Espírito Santo é aqueles que peçam do que pais terrenos estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Presta atenção. O que Ellen White está querendo dizer aqui? O que Deus, através dessa mulher, está dizendo para mim e para você? Qual que é a bênção que eu e você temos que buscar? Qual que é a bênção que nós temos que receber? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nuno, é o que você busca aqui nessa sala. É o que você busca nessa primeira hora da manhã. Eu acredito. Você tem buscado o Espírito Santo. É isso que eu e você temos buscado. Mas agora, você viu no texto seguinte, no final aqui, ela vai dizer assim, ó: mas nós não recebemos porque podemos nos encontramos carecidos de preparo para receber. Então, Celi, será que eu e você não recebemos o Espírito Santo como Deus quer? Porque eu e você não estamos preparados para receber. Não estamos preparados. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar, porque eu não estou enxergando. Quando aquele servo que eu li no texto inicial, eu li para você, o servo veio apavorado. Ele veio ao encontro da pessoa que podia resolver. E a pessoa que podia resolver, por que Eliseu podia resolver? Porque Eliseu estava alinhado, conectado com Deus, e o servo sabia disso. Sabia disso. E Eliseu pôde abrir, através da oração de Eliseu, Deus pôde abrir os olhos do rapaz, ele viu. Deus quer chamar hoje você para enxergar de verdade o que você precisa para receber o Espírito Santo. Sabe, o meu coração fica muito apertado quando eu vejo líderes, e eu vi em algum momento, algum tempo atrás, um líder falando para mim dentro de um contexto de evangelismo, e aí um líder na comissão levantou e disse mais ou menos o seguinte: pastor, a gente fica nesse movimento todo, pastor. Não é isso que a gente tem que fazer, pastor. A gente tem que sentar e esperar. Esperar para receber o Espírito Santo, como os discípulos fizeram. Eu falei, minha irmã, meu irmão, não é desse jeito.
O Espírito Santo, ele já desceu, ele está no nosso meio hoje. Ele desceu lá atrás, ele desceu e ele está aqui. O que vai acontecer, a chuva serôdia, o que vai acontecer é uma potencialização daquele que está aqui. Mas aquele que está aqui, ele só vai trabalhar naquele ritmo que foi lá atrás, ele só vai usar eu e você daquela forma, e até maior, e até de uma forma muito maior, se eu e você buscarmos, pedirmos, nos prepararmos para receber ele. A questão é, será que eu estou me preparando? Será que você está nessa sala só para ouvir, e aí depois você volta na sua vida normal? E tudo volta ao normal? Ou você ouve isso aqui, você digere e você começa a mudar algumas coisas? Queridos, presta atenção para você receber essa grande bênção. Cumpre-nos, ela diz no parágrafo seguinte: cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração recon, corresponder às condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. E qual que é a bênção, Rosana? Qual que é a bênção, Rosana? Que bênção que é essa que eu acabei de falar? É o Espírito Santo. E quais são as condições para eu receber o Espírito Santo? Confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. É, Toninho, fervorosa oração. Nós temos que orar mais, buscar mais, temos que nos arrepender mais, temos que confessar. Não adianta só se arrepender no sentido de, eu estou arrependido, não é só isso. Eu tenho que confessar, eu tenho que falar para Deus qual que é o problema. Edinaldo, eu tenho que falar para Deus qual que é o meu pecado. Qual que é o meu pecado? Meu problema é que eu gosto de falar mal das pessoas, eu gosto de me envolver em fofoca, eu não sei qual que é o seu problema, mas Deus sabe. De Deus nós não escondemos nada. As máscaras que nós colocamos, diante de Deus não existe máscara. Ele sabe de tudo. Então, quando você vai orar pedindo perdão dos seus pecados, não basta, Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não é assim. Confessar é falar. E quando eu falo, aquilo dói, porque eu pequei, eu cometi aquele erro, eu olhei onde não devia olhar, eu mexi no que eu não deveria ter mexido, eu toquei o que não poderia, eu estou sujo, eu estou imundo. E quando eu conto, quando eu falo o meu pecado, é, quando eu falo o meu pecado, sabe, isso é humilhante, eu tenho que falar o que aconteceu comigo. Mas Deus quer que eu fale, porque quando eu falo do meu pecado, quando eu falo do que eu faço de errado, aquilo fica exposto na minha cara. Eu vejo a sujeira, eu vejo como eu estou diante de Deus. Isso me ajuda no verdadeiro arrependimento. E aí sim me ajuda também na fervorosa oração, porque eu vejo que eu não sou nada. Eu não sou nada e eu preciso fazer o que o salmista falou: compadeça-te de mim, ó Deus, pois as minhas transgressões estão diante de mim, estão diante do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. José, é o que eu e você precisamos, de um espírito inabalável. Soraya, nós necessitamos de um novo coração. Agora a questão é, Dodora, você tem buscado, você tem pedido para Deus. Não é só pedir, é pedir com ação. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. O segredo é a oração. O segredo é orar, orar, orar. Só que a oração, ela envolve a ação. Não é só oração, oração. Oração envolve ação. E é isso que está querendo dizer aqui. Oração é ação. Mas presta atenção. Olha que parágrafo extraordinário. Olha que parágrafo extraordinário. Por que que muitas pessoas ouvem pregações e mais pregações de nada adianta? Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Olha só, queridos, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos entender o que a palavra está dizendo, e os sermões ficam sem a sua real ação na pessoa. Não pode apreciar a pregação, mas quando o poder do Espírito Santo lhes tocar o coração, então os sermões não ficarão sem efeito. Não importa quem esteja aqui pregando, quem esteja pregando na sala, não importa quem esteja pregando lá na igreja.
Não importa. Abriu a palavra, o Espírito Santo está agindo. Não importa. Pode ser uma pedra que seja. Se Deus quiser usar, vai ser usado. Ele é uma pedra, eu sou uma pedra. Mas Deus, eu me permito ser usado. Eu abro a palavra. Deus, ele vai usar. Mas, queridos, presta atenção. Quando eu li esse outro parágrafo aqui, eu fiquei assim, muito pensativo. E pedi para Deus, tem um outro comprimento que eu não coloquei aqui, falta de tempo. Ela vai dizer assim: ó, os pioneiros adventistas sabiam o que significava lutar com Deus em oração e fluir o derramamento do seu espírito. E ela vai continuar no texto, se você olhar, você pode olhar a página 9 desse livro de Derramamento, ela vai falar assim: porém, um a um dos pioneiros estão descansando, estão morrendo. Todos estão morrendo. Eles sabiam que era lutar com Deus nas madrugadas. Eles sabiam que era buscar a Deus de verdade. E estão morrendo. E morreram todos. A pergunta dela logo em seguida vem assim: e será que se levantarão novos? Queridos, eu olho para a sala 57 e eu imagino esse grupo. Um grupo buscando a Deus de uma maneira diferente todos os dias. Um grupo buscando a Deus assim, fervorosamente. E Deus seja louvado por isso. Filomena, Deus seja louvado porque você está aqui hoje e você está buscando a Deus. Deus seja louvado por sua vida, Mari, porque você está buscando a Deus. Deus seja louvado porque você, Cota, porque você, Zilma, você e eu, nós podemos ser os novos pioneiros de um reavivamento espiritual que não tem em muitos lugares, que há um bom tempo não se tem, como está se vendo nessa sala, por exemplo. Deus seja louvado porque você faz isto. Mas presta atenção, muitos esperam algo aconteça, algo externo que aconteça. E olha o que ela vai dizer. Estamos nós, presta atenção, olha que pergunta, estamos nós atentos quanto à obra que se está sendo desenvolvida no santuário celestial? Presta atenção aqui. Olha para mim. Olha aqui. Presta atenção. Você sabe o que está acontecendo no santuário celestial neste momento? O meu nome pode estar passando lá neste momento. Se o meu nome passar lá, isso quer dizer que eu vou morrer hoje. Vai acabar para mim. Vai acabar, acabou. Ou a hora que o meu nome passar, ou eu vou morrer, ou a porta da graça se fecha e a volta de Jesus acontece. Será que eu estou atento ao que está acontecendo lá? Ontem eu fui num velório, muito triste. Uma pessoa muito querida perdeu o avô, que era como um pai, era um pai dela. E eu cheguei assim, não tinha ninguém praticamente lá, tinha só um senhor. E eu passei assim, eram vários boxes assim de onde os corpos, cada corpo ficava, né? Poderia ter em cada box um corpo. E eu olhei, daí quando eu cheguei, fui lá, olhei a pessoa que havia falecido e conversei com Deus e falei para Deus assim: este é o meu destino se o Senhor não voltar. Sabe? A nossa vida, ela é um sopro, é uma neblina. Hoje estamos, amanhã não estamos mais. A questão é, o que que eu estou fazendo com a minha vida hoje? O que você está fazendo com a sua vida hoje? Porque está acabando. Está acabando. O que que eu estou fazendo? Será que eu estou esperando alguma coisa? E ela vai continuar e eu continuo. Será que nós estamos, ela vai dizer, ou estamos à espera de um poder que atinge a igreja antes do despertar? E ela vai falar assim, antes de despertarmos, e ela vai falar assim: tal tempo nunca há de vir. Nunca esse tempo há de vir. Um tempo em que todo mundo, a igreja vai despertar. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Sabe por que que não vai acontecer, Aguinaldo? Presta atenção, na igreja há pessoas não convertidas. E se não, não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Precisamos entrar nessa obra como? Individualmente. É individualmente. É eu tenho que entrar. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, Lúcia?
Você sabe por quê? Que eu preciso entrar individualmente? Porque a salvação, ela é individual. A caminhada, ela é coletiva, mas a salvação, ela é individual. É você. E Jesus deixou muito claro na parábola do joio e do trigo que o joio e o trigo eles crescerão juntos. Então, dentro da igreja vai ter pessoas não convertidas. Não adianta você querer falar. Não, no mundo tem trigo e tem joio. E vai ter um momento, mas eu preciso entrar nessa obra. Sabe como, Maria? Eu preciso entrar nessa obra individualmente. Sou eu, Filomena, que tenho que entrar. É eu e mais ninguém. Eu que preciso mergulhar, eu preciso querer entrar nessa obra, Lina. Precisamos orar mais e falar menos. Se buscarmos esquadrinhar o próprio coração, afastando nossos pecados, dirigindo nossas má tendências, nossa alma não se inchará de vaidade. Desconfiaremos de nós mesmos, possuindo permanente senso de que nossa suficiência está em Deus. Desconfiar de nós mesmos. Ah, meu querido, você precisa disso. E eu, como pastor, necessito disso. O pastor, às vezes você olha, o pastor não, o pastor é o pastor, ele é perfeito. Não! O pastor é um dos mais atacados. Eu preciso, nós pastores precisamos desconfiar de nós mesmos. Nós precisamos buscar estar conectados a todo momento a Deus, senão a gente bagunça. Precisamos esquadrinhar o coração. É isso que Deus quer de mim, de você. E eu quero ler o último verso com você, e vou projetar ele aqui também. Josué, capítulo 5, 13 ao 15. Josué aqui, ele está num contexto de batalhas, né, querido? E está meio com medo, está um pouco apavorado, esse é um contexto que envolve. E aí Josué diz o seguinte, Josué estava perto da cidade de Jericó, de repente, viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. José chegou perto dele e perguntou: Você é dos nossos ou é nosso inimigo? Não sou nem de uma nem de outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou, e disse: Estou às suas ordens, meu Senhor. O que queres que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é terra santa. E Josué obedeceu. Queridos, quero dizer uma coisa para você. Vivemos hoje num grande conflito, uma grande batalha. Diante de você, todos os dias, não é uma coisa que vai acontecer, mas pode acontecer. Todos os dias, Deus, o comandante do exército de Deus, pode estar na sua casa, diante de você. Todos os dias. Porque todos os dias você tem batalha. Todos os dias você tem luta. Você viu lá atrás que eu li. Satanás, ele prepara, ele arregimenta, ele odeia você e ele prepara armadilhas, traça planos para derrubar você, para destruir você. Todos os dias você pode ter, se você pedir, se você clamar, se você colocar Deus em primeiro lugar, se você clamar pelo Espírito Santo, você pode ter o comandante do exército de Deus ao seu lado. E se você tem a sua casa, isso começa na sua casa, a sua casa precisa ser terra santa. A sua casa precisa ser o santuário de Deus. A sua casa você precisa entender. A sua casa é o lugar onde os seus pés precisam ser descalçados, no sentido de reverência, porque aquele lugar não é um lugar normal. A sua casa precisa ser uma casa diferente, uma casa onde houve um reavivamento, está tendo uma reforma, está acontecendo uma reforma. Isso precisa acontecer na sua casa. Precisa a sua casa, presta atenção, por favor. Rose, presta atenção, a sua casa precisa ser
casa de Deus. A sua casa, Valdir, precisa ser o santuário de Deus, o local onde Deus habita ali. Ali necessita ser esse lugar. E para que isso aconteça, não depende de Deus, depende de você. Depende só de você. Agora, minha pergunta para você é a seguinte: você tem colocado ele em primeiro lugar de verdade? Não basta ser só um espectador. Você tem que ser. Você precisa estar na ativa. Você precisa estar buscando. Você precisa fazer a coisa acontecer através de Deus. Ou melhor, Deus através de você. A questão é o seguinte, queridos: o relógio do fim está cravando 12 horas. Deus deseja fazer você de cego, ele deseja fazer que você veja novamente. A minha pergunta para você é: será que você quer ver novamente? O tempo está passando. O que você está fazendo com o tempo que você tem? Jesus está voltando. Qual que é o seu desejo hoje? Será que você hoje deseja que naquele grande dia, na volta de Jesus, como esse quadro, que é um dos quadros mais lindos que eu gosto, será que naquele dia você vai ser uma daquelas pessoas que estará olhando e vendo o seu anjo do teu lado? Talvez o anjo entregando seu filho, a sua filha novamente para você. Talvez você tirando ali, você vendo um ente querido que foi embora, você vendo ele novamente, abraçando ele e indo para o céu encontrar com o Pai eterno. Será que você vai fazer parte desse grupo? Você sabe, você viu, Satanás está preparando armadilhas a todo momento para mim e para você. O que você tem feito? Será que você tem buscado o Espírito Santo? Esse tem sido o grande objetivo que Deus está preparando para você. Você nem imagina, mas presta atenção. O que Ele está preparando para mim e para você é o melhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a mão dele continue sobre você. Que você possa, em nome de Jesus, buscar intensamente, individualmente, o Espírito Santo. Deus está sedento em derramar sobre você e sobre mim o Espírito Santo. Mas ele não pode fazer nada se você não permitir. Ele diz: eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, se você abrir a porta, entrarei e cearei com você. Entrarei e mudarei a sua vida. Você quer ter a vida transformada? Você quer ter a vida abençoada pelo Espírito Santo? Que em nome de Jesus esse não seja o seu desejo, mas essa seja a sua ação. Que você lute por isso todos os dias em nome de Jesus. E certamente coisas inimagináveis vai acontecer na minha e na sua vida. Que Deus continue preparando você para o céu. Que em nome de Jesus você se coloque aos pés de Cristo e ele vai abençoar, ele vai transformar você e a sua família. Posso orar com você? Vamos orar? Eterno, louvado, engrandecido, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, querido Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder ouvir a tua palavra. Muito obrigado por mais uma vez poder entender que o plano do Senhor é muito maior que os planos de Satanás. Os planos do Senhor não tem como dar errado. E as ciladas de Satanás já estão todas por terra, se eu colocar o Senhor em primeiro lugar. Ajude a cada um aqui, em nome de Jesus, grande Deus, a fazer da tua casa um santuário. A tua casa, que a casa de cada um deles seja o local aonde o comandante do exército do Senhor habite ali, que as pessoas vão entrar na casa dessas pessoas, da minha casa, as pessoas possam sentir o Espírito Santo aqui, o próprio Deus. Por favor, Deus, nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar. Jesus está voltando, não há tempo a perder. As pessoas estão morrendo. Eu, amanhã ou depois, todos nós podemos morrer também. Por favor, ajuda-nos a colocar o Senhor no centro da nossa vida, em primeiro lugar. Eu já agradeço, feliz e certo, que o Senhor está me ouvindo. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Muitíssimo obrigada, Pastor Ronald. Amém. Eu tenho algumas coisas para dizer para o senhor, pastor. Por favor. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus
porque você existe. Muito obrigada, pastor, pela advertência, por abrir os nossos olhos por meio dessa mensagem. E o senhor está convidado a ficar na sala 57 para sempre, viu? Ah, não, com certeza. A gente tem acompanhado a sala, não consigo entrar todos os dias, mas todos os dias, pelo menos, eu vou lá no YouTube, que está gravado, eu olho, eu assisto um pouco. Inclusive, eu não, eu não sabia que não estava mais tendo salas aos domingos, e ontem eu estava procurando, né? Até mandei mensagem para Cota, se eu não estou enganado, para alguém, e eu falei, não tem sala 57 no domingo? Não, pastor, não tem mais esse ano, não, mas a gente tem buscado, e Deus seja louvado. Eu falei, pastor Wagner, que vocês continuem nesse trabalho, é um trabalho maravilhoso. Eu tenho acompanhado, tenho incentivado pessoas para estar aqui, em especial minha mãe, que está um pouco longe daqui, fala, mãe, por favor, vai lá, mãe, manda o link, mãe, olha lá. E é muito importante, com certeza estou e estarei aqui com vocês, e Deus seja louvado. Muito obrigada, um grande dia, viu, pastor? Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. A nós todos. Tchau, tchau. Tchau.